Bom dia, módulo 42, estudos sobre o clima. É comum ver o uso de termos tempo e clima para designar um mesmo estado atmosférico. Tempo e clima, desde quando vocês vêm estudando com a tia Silvia, eu sempre coloquei para vocês que há uma diferença entre eles. Tempo e clima são elementos que se completam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, tempo e clima, referem-se a condições diferentes de ambiente e usá-los como sinônimo é um equívoco sem tamanho. Bom, o que é o tempo? Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e está sujeito a variações, ou seja, é de curto prazo também. Por exemplo, quando alguém pergunta, como está o tempo hoje? Pretende-se saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado ou nublado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera que pode mudar de um instante para outro. Amanhece chuvoso. No período da tarde, pode estar ensolarado. Então, isso é tempo. Ele tem curto prazo. As variações da temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade, são fatores responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas. Portanto, das condições, pessoal, de tempo. Essas variações podem ou não ser acentuadas de acordo com a época do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes. Há outros meses que as chuvas são mais escassas. Há meses que as temperaturas são mais elevadas. Há meses que as temperaturas caem. Quais são os principais elementos do tempo? A temperatura, a umidade do ar, a chuva e o vento. Agora vamos ver o clima. O clima é uma condição duradoura de ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de aproximadamente 30 anos. Então, veja bem, é de longa duração, não é como o tempo, que é rápido. Para se determinar o clima de um determinado lugar, não foi hoje para amanhã, foram períodos estabelecidos aí de mais de 30 anos para se definir, né? Qual clima seria daquela localidade. Como foi feito esse estudo? Analisando por mais de 30 anos aí o tempo para se definir o clima. O clima representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Por exemplo, quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima desse estado, que é tropical, e não ao tempo. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar o quê? Uma variedade de tempos. De manhã nublado, à tarde chuvoso,
a noite tá todo estrelado, sem chuva, sem nuvem, sem nada. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha características distintas dependendo da localização no mundo. Por esse motivo, há vários tipos de climas. Porém, as características desses climas vão continuar iguais. Por exemplo, nós vamos ter tropical aqui no Brasil, nós vamos ter tropical na África, nós vamos ter tropical nos países asiáticos, o equatorial, o subtropical, o mediterrâneo, tá? As características serão as mesmas. Por quê? Porque ele é diferente de tempo, tá? O tempo é a curto prazo, é momentâneo. Ao passo que o clima demorou-se aí um período de 30 anos para se estabelecer o clima de um determinado lugar. E para se estabelecer esse clima de um determinado lugar, usou-se o quê? As variações do tempo durante esse longo período aí, certo? Quais são os principais fatores do clima? A latitude, definições essas que a gente vem estudando há anos. O que é latitude? Distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Então, os países do mundo que se aproximarem da linha do Equador serão mais quentes. Os que se distanciarem serão mais frios, tá? Por quê? Porque a latitude, ela só tem a ver com a linha do Equador. Então, todos os países acima da linha do Equador, latitude norte, abaixo da linha do Equador, latitude sul. Aí vem a altitude, que vocês sabem que a altitude, tá? É a altitude da serra, da montanha. Nós temos metros de altura. A serra, a montanha tem altitude, tá? A maritimidade e a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas. Não vou abordar mais nenhuma definição dessas aí, porque o caderno de vocês traz todas essas definições novamente. Os principais elementos do clima. Primeiro, os que eu citei anteriormente são os fatores do clima. Agora, os principais elementos do clima. A radiação, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar. Boa aula!